Amém. Há alguns anos eu me deparei com uma frase de um pregador anglicano do século XVII chamado John Trapp, e ele diz o seguinte: o coração quebrantado é o único coração sadio. Falei, meu Deus, como é que numa frase tão curta alguém consegue transmitir com tanta clareza e propriedade essa verdade tão sublime do Evangelho, de que não existe uma vida espiritual saudável onde não existe quebrantamento, onde existe apenas altivez, dureza de coração, dificuldade de entender a graça de Deus. Ou seja, se por um lado a gente descobre pelo Evangelho que o nosso coração está adoecido, enfermo pelo pecado, ou seja, que nós não somos por natureza sadios, há também no mesmo Evangelho a convicção de que é possível encontrar saúde espiritual, é possível mesmo ao homem caído e cego espiritualmente encontrar saúde verdadeira, se ele estiver com o coração no lugar certo, se ele estiver com o coração quebrantado. Vejam bem, a Bíblia não está com isso encorajando a gente a ter uma vida moralmente frouxa. Pelo contrário, existe na Bíblia o dever de santidade, o dever de buscar pureza, mas isso não implica em acreditar que Deus espera de nós perfeição, que Deus espera de nós perfeita saúde espiritual, não. Mas a saúde espiritual que é requerida de nós na palavra vem parte de um coração realmente sincero. Mesmo a gente conhecendo verdades, essas verdades tão elementares do Evangelho que eu tentei sintetizar aqui nessa introdução, é possível a gente cair numa postura dissimulada, de achar que de algum modo está enganando a Deus, banalizando a graça de Deus, e é possível também a gente agir com falta de piedade diante do erro dos outros. Ou seja, apesar de a gente ser conhecedor da beleza desse Evangelho que cura, a gente pode ainda assim cair em pecado. E agora, como é que a gente deve se prevenir contra esse tipo de atitude de gente que conhece o Evangelho, mas ou age com dissimulação, banalizando a graça, ou age com impiedade diante daqueles que erram? Como é que a gente consegue ter uma postura realmente sábia, como Jesus teve com as pessoas, graciosa, que ao mesmo tempo busca santidade e retidão, mas sem jogar sobre os outros um peso de culpa e uma cobrança de perfeição que a gente mesmo não tem? E essa parábola que a gente vai ler agora, a parábola do fariseu e do publicano, ela lança luz sobre esse tipo de risco presente e traz para a gente algumas lições que eu queria expor para vocês aqui nessa noite. É uma das poucas parábolas em que Jesus começa endereçando o público-alvo que ele queria atingir. E ele diz assim, lá em Lucas 18:9, há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém? Então, essa parábola, ela costuma trazer para nós uma ideia de identificação em que muitos preferem não se identificar com o publicano. O publicano era um cobrador de impostos judeu que fazia um pacto com Roma de cobrar de uma forma extorsiva, de uma forma corrupta. E ele mesmo muitas vezes era muito mal visto por causa dessa atitude normal entre os publicanos. Então, o publicano, por mais que tenha sido alguém que na história se quebrantou, a gente não costuma gostar de se identificar com gente corrupta, não é verdade?
Então, normalmente, quem conhece a figura do publicano no primeiro século, fala assim, esse aí eu não me identifico muito não. E o fariseu muito menos. A gente já pensa assim, bom, Jesus está falando de duas figuras aqui que não me encaixam em nenhuma das duas, porque o fariseu é aquele arrogante descarado, né? Aquele cara que se sente um super-homem espiritual, superior aos outros, que fica se gabando diante do próprio altar de Deus. É um absurdo. Eu também não me identifico com ele. E algumas pessoas pensam que a gente tem que se identificar com um ou com o outro, com o lado bom e com o lado mal, com o personagem bom, com o vilão e com o mocinho da história. Mas, na verdade, eu entendo que a revelação do Evangelho é que todos nós temos potencialmente capacidade de ser exatamente aquele fariseu que era capaz de agir de forma perversa com o outro, de forma arrogante, de forma prepotente, com ares de superioridade. E todos nós também podemos, às vezes, nos identificar com gente miserável como aquele publicano, gente indigna, mas que também somos passíveis da ação do Espírito Santo que quebranta e que transforma. Então, essas duas figuras aqui são figuras em que eu e você podemos perfeitamente nos enquadrar. Esses dois personagens falam de possíveis situações em que nós podemos nos encontrar. Nós, na dinâmica da vida, de um mundo em pecado, lidando com pessoas imperfeitas, lidando com gente corrupta, lidando com gente errada, gente cujo erro faz tão mal a nós, às vezes. E nós também, que às vezes estamos em busca de virtude e alcançando certa virtude, de modo que às vezes a gente corre o risco de pensar que é melhor do que os outros. Foi isso que aconteceu com o fariseu. Ele começou a entender que ele realmente era melhor do que aqueles reles publicanos, aquela gente ruim. Olha como eu sou bom, olha como eu faço bem, olha como a minha religião é superior, olha como eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, olha como eu jejuo 2 vezes por semana, olha como eu sou observador da lei. Então, essas são atitudes possivelmente presentes em nós. E eu queria trazer algumas lições a partir do que esse texto ensina para nós. A primeira lição é que a gente precisa tomar cuidado com o risco real de a gente confiar na nossa própria justiça. Esse é o público-alvo da parábola, não é? Jesus contou a parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça. E é natural do homem pecador confiar no seu próprio bom senso, nas suas próprias filosofias, nas suas próprias convicções, no seu próprio equilíbrio. Existe essa ideia presente em todos nós por natureza. O problema é que essa atitude pecaminosa, que a gente às vezes nem percebe, ela leva a gente a desprezar os outros. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E estavam cegos para o fato de que essa justiça própria, ao invés de exaltá-los, ao invés de aperfeiçoá-los, de demonstrar virtude à luz do ensino do Evangelho, pelo contrário, envilecia eles, né? Fazia deles gente pior, cega, gente arrogante, gente que ao invés de acolher, gente que ao invés de pregar a boa nova da redenção, pelo contrário, afastava os outros, não é? E aí, quando a gente se converte, isso aconteceu comigo 31 anos atrás, uma das primeiras cirurgias que o Espírito Santo tem que operar no nosso coração é matar a nossa justiça própria, é mostrar para a gente como a nossa justiça não vale de nada, como a gente é dependente da verdadeira e perfeita justiça de Deus. Isaías era aquele profeta que falava as coisas na dureza da figura mesmo, não é? Então ele cria uma figura para falar da justiça do homem, que ele diz o seguinte: todas as nossas justiças são como trapo imundo. Sabe o que era o trapo imundo naquela época? Era o absorvente usado daquela época. Era aquilo que cerimonialmente era impuro. E ele está falando, a nossa justiça não passa dessa figura que eu não preciso repetir, de trapo imundo, de pano sujo com as regras. A nossa justiça é isso, é algo que não tem qualquer valor, muito pelo contrário, a nossa justiça está contaminada com o pecado. Tiago diz assim, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus,
o que a gente pensa que é certo, o que a gente quer controlar, o que a gente quer impor, à medida que a gente consegue, muitas vezes está distorcido pelo pecado. Por isso que a palavra fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Não tem muitos textos que falam assim: Deus se opõe a um tipo de pessoa, não é? Mas diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus é um Deus misericordioso, gracioso, é um Deus de amor, é um Deus que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Mas Tiago fala assim: mas tem um porém aí. Deus não tolera o soberbo. Deus não tolera o arrogante. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não admite a altivez, a atitude de soberba, de prepotência. Não, isso é terrível para a nossa relação com Ele e com o próximo. Mas aos humildes, aos que têm se esvaziado, a semelhança do que Jesus fez, deixando a sua glória, assumindo forma de homem, a esses Deus concede a sua graça. Amém, irmãos? E esse é um ensino muito necessário e vital ao Evangelho. A gente entender que a nossa justiça não vale de nada, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Muito pelo contrário, a nossa ira sai fazendo mal para os outros, sai matando gente por dentro. A nossa ira só produz injustiça. E o Evangelho sacode a gente, diz assim para a gente: olha, desconfie sempre da sua justiça própria. Não aceite senso de justiça que não parta da verdadeira, santa e justa justiça de Deus, que é graciosa e que é misericordiosa. Amém? Confie plenamente na justiça de Deus. Diz assim o salmista: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nosso Deus. Nós não confiamos em cavalos de guerra, nós não confiamos naquilo que o mundo pode nos proporcionar, que o nosso braço pode nos proporcionar. Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia nos homens. Há uma maldição sobre aqueles que colocam a sua confiança naquilo que o mundo pode oferecer, naquilo que o dinheiro pode oferecer, naquilo que os seus próprios dons e talentos podem oferecer. Mas há uma bênção para aqueles que confiam plenamente em Deus. Por isso Paulo diz assim em Romanos: nunca se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se por um lado a minha justiça não produz nada de bom, a justiça de Deus, sim, ela produz reconciliação, produz cura, produz tratamento. E a primeira coisa para eu verificar se o meu coração é sadio, se eu estou experimentando a graça de Deus, é eu colocar por terra todo o meu senso de justiça própria e confiar na justiça de Deus. É possível que haja publicanos, gente má, gente corrupta, gente errada à sua volta hoje. É possível que haja gente assim dentro da sua casa. É possível que haja gente assim dentro da igreja. É possível que haja gente que você repudia, que você tem repulsa por essas pessoas, de algum modo à sua volta. E o que Jesus está falando é que isso não é importante para Deus. Qual é o status que essa pessoa está vivendo? Qual é o rótulo que a sociedade deu para ela? Qual é o nível de corrupção? Que pecados ela cometeu hoje, ontem, há uma semana, há um ano, há 10 anos? Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é: essa pessoa hoje está quebrantada, ela se coloca diante de Deus de forma quebrantada, porque isso é tudo que Deus espera para que um coração seja de fato curado. Amém? Então essa é uma primeira lição: não confie na sua própria justiça, mas confie na justiça de Deus. Segunda lição aqui: Deus não se impressiona com o que impressiona as pessoas. Lembram do caso lá de Davi, quando na verdade Samuel foi ungir um rei sobre Israel, da casa de Jessé, e vem os 6 irmãos de Davi, e Davi finalmente é o 7º, não é? E Samuel tinha certeza que o único que não seria chamado era Davi, que os outros irmãos mais velhos dele eram homens de guerra, eram valentes, eram pessoas que impressionavam os outros.
Aquele fariseu era alguém que tinha dominado técnicas de marketing pessoal. Ele era alguém com uma oratória impecável. Ele era alguém que sabia colocar a palavra certa no lugar certo. Ele tinha assertividade. Ele era convincente falando. Ele impressionava as pessoas. Mas ele não impressionava Deus. Da mesma forma, muitas vezes acontece com a gente. Foi o caso de Davi. Deus fala assim para Samuel: Samuel, os homens veem o exterior, mas eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Para mim não importa se Davi é só um adolescente que está lá cuidando de ovelha no campo, cheio de carrapicho agarrado. Para mim importa sim se Davi é alguém segundo o meu coração, alguém quebrantado, alguém que tem fé em mim, alguém que está prostrado diante de Deus, com desejo de adorar a Deus, se ele é um adorador de verdade. Existem virtudes que são muito mais importantes do que o que os homens valorizam no nosso mundo. Deus não se impressiona com o que impressiona as pessoas. Deus olhava para Davi e via nele um adorador de verdade, via nele um pecador quebrantado, via nele um potencial de uma liderança humana, de uma liderança misericordiosa, de alguém que erraria muito, mas que seria muito usado por Deus para começar um novo tempo em Israel. E a gente vê hoje muita gente falando de forma muito convincente, não é? Ganhando muitos likes, muitos seguidores nas redes sociais, por causa dessa aparência de piedade, por causa dessa aparência de virtude. Se você vê o cara, tem milhares e dezenas de milhares de seguidores, impressionam as pessoas pela forma articulada, pela forma inteligente como se colocam, e colocam suas filosofias, suas ideologias, seus pensamentos, como dão ao amor contornos pessoais da sua justiça própria, que seduzem a muitos, e para os quais Deus fala: eu não me agrado dele, ele não me impressiona. Ele está impressionando milhões ao redor do mundo, mas não está me impressionando. Mas quando Deus olha para aquele publicano miserável, corrupto, quebrantado, isso impressiona Deus. Alguém que sabe quem é, alguém que sabe quem Deus é, alguém que está diante dele com uma atitude de verdadeira adoração, alguém que não tem nenhum senso de superioridade, nem em relação ao próximo, muito menos em relação a Deus, alguém que não está tentando controlar a Deus, manipular a Deus, alguém que só está envergonhado porque consegue enxergar quem ele mesmo é. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. E aquele homem que sofria preconceito por onde passava era um crente de verdade, impressionou a Deus e Deus se agradou dele. Davi entende isso, e depois que ele cai adulterando com Batseba, Natã confronta ele. Depois desse confronto ele escreve o Salmo 51, bem conhecido nosso, não é? Lindo demais. Lá no final, no verso 16, ele faz uma conclusão brilhante, que ele diz assim: Senhor, não tens prazer em sacrifício, senão eu os traria. Vi a igreja domingo, tranquilo, é fácil. Entregar dízimo, tranquilo, para mim não é dificuldade. Cantar as músicas, beleza, isso aí eu faço. Ato de culto, isso aí para mim já está na veia. Nem te agradas com holocaustos. Olha a conclusão de Davi: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não importa qual status que você tenha hoje, não importa se você tem um dia ou 40 anos de convertido, não importa se você tem pouquíssimo conhecimento bíblico e do Evangelho, ou se você é um profundo teólogo, o que vai impressionar a Deus não é nada disso. O que vai impressionar a Deus é se você está diante dele hoje com o coração quebrantado, se você está com o coração rasgado. Só o coração quebrantado consegue enxergar a si próprio como de fato é. Só o coração quebrantado pode alcançar cura, pode alcançar libertação. Só o coração quebrantado é alvo da ação e da transformação que o Espírito Santo quer e pode operar na vida daqueles que têm andado com Jesus. Amém?
Provérbio 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. O que a palavra diz é que esse processo de tratamento, de cura, tem a ver com quebrantamento e tem a ver naturalmente com confissão. A gente precisa rasgar o coração diante de Deus. Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, entrem no quarto com a porta fechada, orem ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto vai recompensar vocês. Deus chama a gente a viver uma espiritualidade em que a gente tem total liberdade de, no íntimo, rasgar o nosso coração, confessar as nossas fraquezas. E Ele quer que todos nós façamos isso diariamente. A confissão tem um poder tremendo de purificação, de cura. A confissão é um meio de graça, a oração de confissão. Eu vou orar confessando os meus pecados. Falando: Senhor, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou um pecador de nascimento. Eu já nasci assim. Eu tenho uma natureza rebelde contra o Senhor. Vem, Senhor, me confrontar, vem me tratar, rasga o coração. E essa é uma dimensão importante, em que você precisa ser 100% transparente com Deus, e não pode ser um ato esporádico. A confissão que a Bíblia prega, uma confissão que tem que acontecer todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, e o meio de graça para a gente expurgar esses pecados, para a gente conter o avanço deles, e conter esse tumor, que se a gente deixar vai crescer em nós, é a confissão. Esse é o momento. Mas tem também aquilo que a Bíblia recomenda como confissão uns aos outros, não é? Tiago fala: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Tem muita gente doido para ser curado, querendo ser liberto, querendo viver uma vida leve, querendo viver debaixo da graça de Deus, querendo viver uma vida que frutifica, uma vida que dá frutos, uma vida que é bênção onde está, uma vida que impacta a vida daqueles com quem estuda, com quem trabalha, com quem mora. Senhor, eu quero ser uma bênção na vida dessas pessoas. Mas as mesmas pessoas que desejam isso não fazem da confissão um exercício constante. E aí, irmãos, muitas vezes não existe cura. A pessoa só consegue botar para fora enfermidade, doença, só consegue ferir os outros. Mas quando a gente está constantemente humilhado diante de Deus, buscando aperfeiçoamento, aí necessariamente a cura está brotando. É impossível alguém me dizer aqui essa noite assim: olha, Jonathan, há anos eu todos os dias confesso meus pecados. Eu tenho discipulado, eu vou para o discipulado e ali eu abro meu coração, e ali eu confesso, e ali meu irmão ora por mim. Só que ao longo de todos esses anos que eu estou confessando todo dia e sempre que possível no discipulado, nada mudou na minha vida. Esse relato não vai existir nunca, irmãos. É impossível isso acontecer. Essa não é a experiência que as pessoas de verdade têm tido. A experiência é que quando a gente busca de coração uma vida que anda na luz, que é transparente, que rasga o coração, que se humilha, que bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Essa pessoa, Deus está dizendo para ela assim: esse vai descer justificado para casa. Amém? Comigo e com você também. Essa é a verdade. Deus quer tratar com a gente, quer purificar o nosso coração, quer nos aperfeiçoar. E é esse o caminho da confissão. A ponto de, os teólogos reformados dizem que não existe verdadeiro culto a Deus quando não há confissão. A pessoa não confessa nunca, retém a confissão, ela guarda consigo, tentando esconder de Deus os pecados. Aí eles dizem: antes de você cultuar a Deus, quem sabe até antes de vir para a igreja, tem o seu momento de confissão, de rasgar o coração: Senhor, eu vou estar na Tua presença, eu não mereço estar na Tua presença. Eu quero ser confrontado pelo Senhor, eu quero ser curado. Eu quero que esse pecado e aquele outro também que eu cometi essa semana não se torne uma rotina na minha vida. Mas eu quero ser tratado, eu quero deixar eles para trás. Eu quero ter um novo começo contigo hoje. E aí, irmãos, o culto vai fluir. E aí a vida com Deus vai fluir de uma forma totalmente diferente. Uma terceira lição
o Senhor exige que passemos adiante a graça que recebemos dele. E é interessante, irmãos, o texto traz uma promessa tanto para o fariseu orgulhoso como para o publicano humilhado. No verso 14: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que, assim como o fariseu orgulhoso se exalta, vai ser humilhado. Mas todo aquele que, como o publicano, se humilha, vai ser exaltado. Todo aquele que entende que não pode lidar com o próximo dentro das categorias de superioridade e inferioridade que os homens estão acostumados a se relacionar, porque o Evangelho não tolera, não admite esse tipo de comportamento. O que o Evangelho faz? Ele nos iguala a todos. Alguns, quando leem essa história, falam assim, cara, o publicano é o mocinho da história, porque ele se quebrantou. Esse cara é bom. E o fariseu é um cara ruim. Na verdade, ele fala da ação boa de um e da ação ruim do outro. Mas não fala que um era bom e que o outro era ruim. Não! O que Jesus fala? Bom só há um, que é Deus. O que o Evangelho faz não é criar um mocinho e um bandido. O que o Evangelho faz é dizer, os dois são bandidos. Os dois são miseráveis pecadores. Os dois são indignos da presença de Deus. O culto dos dois seria intolerável. O que torna o culto de um agradável a Deus e de outro não? Simplesmente a atitude de quebrantamento. A mesma coisa que vai tornar o meu e o seu culto agradável a Deus é uma atitude de humilhação, de prostração, de quebrantamento, de reconhecimento, de confissão, de autoesvaziamento, assim como o Senhor se autoesvaziou quando veio viver entre nós. O publicano alcançou graça porque foi capaz de enxergar quem ele era diante da perfeita justiça de Deus. E aí, irmãos, é impossível quando isso acontece com a gente, quando a gente consegue se enxergar à luz da perfeita justiça de Deus, é impossível a gente não passar adiante a graça recebida, não é? Um dos textos que mais me impacta na palavra é o texto de Atos, capítulo 7, Estevão faz uma exposição de toda a lei, dos profetas, de toda a revelação progressiva de Deus na antiga aliança, para chegar em Jesus. Ele faz uma exposição maravilhosa, de uma forma concisa, bem organizada. Aquele sermão perfeito, sendo pregado por um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que era Estevão, da primeira leva de diáconos da igreja primitiva. Mas aí, num dado momento da pregação dele, ele tem uma visão da glória de Deus e de Jesus assentado à direita do trono de Deus. E aí, a partir daquele momento, ele começa a orar pedindo para que o Senhor perdoe os algozes dele, aqueles que estavam apedrejando ele. Ele fala, Senhor, não considere eles culpados desse pecado. Tendo dito isso, ele adormeceu. Quem fez essa oração? Quem foi capaz de orar pelos seus próprios algozes no momento que estava sendo escorraçado? O próprio Jesus. Estevão foi capaz de agir com gente tão má, tão perversa, com graça, com misericórdia. Por que razão? Porque ele entendia as forças espirituais que estavam por trás deles. Ele entendia quem ele era diante de Deus, que ele era alvo da graça e da bondade de Deus. Por isso, quando Jesus ensina a oração dominical, não sei se você já prestou atenção nisso, quando ele fala sobre perdão, ele não fala assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Não. Ele fala assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós já temos perdoado aos nossos devedores. Assim como a gente, naturalmente, como cristão, já tem perdoado aqueles que nos ofendem, Senhor, perdoa as nossas ofensas, porque nós já temos feito isso. E o que é chocante nessa passagem do Sermão do Monte, oração dominical, oração do Pai Nosso, como é popularmente conhecida, é que o tema do perdão é o único tema que, depois de ensinar a oração, como se deve orar, Jesus retoma. Lá em Mateus 6,14, ele fala assim, impõe uma condição, pois se
perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Parece que ele repete de outra forma para ter certeza que todo mundo entendeu. Fala assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. O que Jesus está falando é assim: olha, você está pensando que tem condição, de algum modo, para a ação da graça de Deus? Tem. Tem uma coisa que eu não admito, que é inadmissível do ponto de vista do Evangelho, que é você, como cristão, reter o perdão. Existem pessoas que foram feridas, magoadas, e elas, muitas vezes, por causa dessa traição, vão precisar de um tempo para processar aquele perdão. E Deus é misericordioso, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que a gente é fraco, e Ele tem paciência com a gente. Nem sempre isso vai ser instantâneo, mas uma coisa é bíblica, tem que acontecer. Nem que seja debaixo de oração: Senhor, eu quero passar adiante a graça que eu recebi do Senhor. Porque quando a gente retém o perdão, o que a gente está admitindo? Não sou como os demais homens. Eu não sou desgraçado como esse publicano. Eu não sou capaz de cometer um pecado tão terrível quanto de corrupção como esse homem. Eu não sou capaz de agir mal como essa pessoa agiu comigo, porque eu sou algo acima da humanidade. Não somos, é mentira. Nós somos tão miseráveis quanto qualquer pessoa que está aqui dentro e fora também. Temos essa natureza e a gente precisa se enxergar à luz dessa perfeita justiça de Deus e falar: olha, a verdade é que Deus tem tudo para me condenar hoje, e se Ele resolveu não me condenar e ser gracioso comigo, Jesus está ensinando que é inadmissível que eu retenha perdão a um semelhante. Veja bem, Ele sendo Senhor, sendo perfeito, sendo santo, sendo justo, se Ele decidisse não me perdoar, resolveu me perdoar mesmo assim por graça, por misericórdia, como é que eu não vou perdoar o próximo? Alguns irmãos e irmãs têm luta com essa questão. Como é que eu vou perdoar uma situação como essa que eu vivi e fui vitimado ou vitimizado por uma situação terrível? É verdade, tem pessoas que foram realmente vitimizadas ou vitimadas. Mas uma oração deve estar nos nossos lábios de todos nós, né? Senhor, me capacita a perdoar, me capacita a fazer como Estevão: perdoa, porque o inimigo agiu através dessa pessoa. Essa pessoa estava sendo usada por ele. Não deixa que esse mal que ela me fez me contamine. Mesmo pelo contrário, me faz um canal da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Algumas aplicações aqui. A primeira delas: certifique-se de que o seu coração está devidamente quebrantado diante de Deus. Certifique-se disso. Por quê? Porque se você tem bagagem, tem tempo de igreja, tem conhecimento teológico, mas está soberbo, mas não está quebrantado, eu lamento dizer, mas não tem saúde espiritual aí. Onde há um coração quebrantado, só aí existe verdadeira saúde espiritual, existe verdadeira espiritualidade. Existe uma relação verdadeira com Deus verdadeiro. O Senhor está perto de todos os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Promessa do Salmo 34, verso 18. Então, o que a gente tem que fazer é se certificar: Senhor, meu coração hoje está quebrantado. Eu tenho me colocado assim diante do Senhor, disposto ao seu tratamento, ao seu operar, ao seu transformar. Eu tenho constantemente feito assim, me colocado assim? Ou eu tenho andado altivo, soberbo, tratando os outros com áreas de superioridade? Essa é uma reflexão importante. A segunda aplicação: esteja certo de que você está agindo com as pessoas com a mesma graça que Deus tem dirigido a você. Assim, Mateus 7,12, assim em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus, de vez em quando, ele resolvia resumir a lei e os profetas.
E ele, de vez em quando, tinha umas frases assim, que ele falava assim: quer saber o que está valendo no final das contas? Você quer saber o que é verdadeiro conhecimento bíblico teológico? Você quer saber o que é verdadeira sabedoria bíblica? Você quer saber o que é amor? Quer saber o que é espiritualidade? O que é relação com Deus? Faça as pessoas o que você gostaria que elas fizessem com vocês. Todo mundo quer ser perdoado, todo mundo quer ser alvo da bondade, do amor, da misericórdia, todo mundo quer. E Jesus falou: você vai ser alvo disso, mas você precisa ser assim com as pessoas também. Essa é a lei dos profetas. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, verso 13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Em outras palavras, façam com as pessoas a mesma coisa que Jesus fez com vocês. Porque menos do que isso não é o Evangelho. O Evangelho é no mínimo isso. A gente está falando da essência, da coisa mais fundamental e importante do Evangelho. Então, a segunda aplicação: esteja certo de que você está agindo com as pessoas com a mesma graça, com a mesma misericórdia com que Deus tem agido com você. E terceira aplicação: faça da confissão um hábito diário. Por que diário? Por que não a cada 3 dias? Por que não semanal? Se você falar assim: não, José, porque eu demoro assim uns 3 ou 4 dias para pecar, então vou ficar aí uns 3 ou 4 dias sem confessar. Aí tudo bem, mas isso não existe biblicamente. Se dissermos que não temos cometido pecado, a verdade não está em nós e fazemos de Deus um mentiroso. Isso que João fala na primeira carta, não é? Não, é todo dia, porque todo dia a gente peca e todo dia é tempo de confissão. E o exercício da confissão diária vai nos tornar gente em processo de cura, de tratamento, de saúde espiritual verdadeira. Andar na luz é isso. João, lá em 1 João capítulo 1, João começa a fazer um discurso sobre o que é andar na luz. Andar na luz, andar na verdade. Ele fala: olha, você quer andar com Deus, você tem que andar na luz, você tem que ser transparente, você tem que confessar os seus pecados. E tem uma boa notícia: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é assim: eu perdoo, aí a impureza continua lá. Não, Ele perdoa e tira, e arranca, e purifica, para aquele pecado não voltar a sujar a gente. Ele ajuda a gente no processo de santificação. A santificação é um processo em que há uma cooperação nossa. A gente deve se santificar, mas a gente depende do poder do Espírito. Confissão é um meio de graça, e a gente não pode deixar de usar ele todo dia. Meio de graça são meios que Deus estabeleceu para a gente viver uma vida real de relacionamento com Ele. E a confissão é um dos importantes meios de graça. Os católicos tratam como um dos sacramentos, não é? A gente entende que não é um sacramento. Sacramento a gente dá outra conotação para isso. Mas a ideia deles foi tentar realçar a importância da confissão. Para a gente, a confissão é um meio de graça. É o meio que Deus criou para a gente viver em intimidade com Ele. Para a gente estar num processo de mortificação da carne, um processo de vivificação espiritual, para a gente ser de fato cada vez mais canal desobstruído para a ação de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida daqueles que a gente quer alcançar, para que o nosso culto cada vez mais seja verdadeiro. Você pode dizer que tem se preparado constantemente assim, em confissão, então faça desse um hábito constante. Algumas pessoas não gostam de discipulado, porque já disseram: discipulado eu tenho que ir lá prestar contas, não é? Tem já umas perguntas de prestação de contas. Algumas são bem evidentes, de coisas que a gente sabe que estão muito erradas. Mas talvez tenha perguntas que nem estão aparecendo ali, de pecados muito sutis que precisam ser confessados. De coisas que Deus tem ministrado ao seu coração enquanto você ora, enquanto você lê a palavra, e você vai enxergando coisas na sua vida que precisam ser colocadas para fora. E você precisa pedir ajuda e pedir oração para que você seja totalmente curado e liberto. Coração quebrantado é o único coração sadio. Amém?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que nos deixa completamente maravilhados, que nos esvazia de toda prepotência, de toda ideia errada de que a gente se basta, de que a gente é bom, de que a nossa justiça é melhor do que a do outro. Senhor, a gente quer cada vez mais ser capaz de enxergar publicanos, gente de má índole, de má reputação, como gente miserável igualzinha a nós. A gente quer entender que, à luz do Teu Evangelho, todos nós somos igualmente carentes da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade. E a gente quer passar adiante a graça que a gente tem recebido do Senhor. A gente quer mostrar para o mundo em trevas, para o mundo em pecado, a beleza de uma vida vivida segundo a Tua palavra. E a gente jamais vai conseguir fazer isso se a gente não for vivificado pelo Teu Espírito, se a gente não viver uma vida de verdadeiro quebrantamento, porque a gente quer, Senhor, ser uma igreja constituída de membros sadios. A gente quer ser uma comunidade sadia. E uma comunidade sadia, uns não se colocam sobre os outros, acima dos outros, mas todos nós nos reconhecemos completamente falhos e dependentes da Tua graça, da Tua bondade. E a gente é capaz de levar isso adiante para a vida do próximo. Faz assim com a gente, continue e completa essa obra em nossas vidas, a cada dia o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.